Pode se assentar. Bom dia, família de Deus. Que a graça e a paz do Senhor permaneça sobre nós. Vamos dar continuidade à nossa série de pregação Reina sobre nós. Nós fizemos 3 exposições panorâmicas assim, do primeiro livro de Samuel. E agora nós vamos entrar no segundo livro de Samuel. E nós vamos trabalhar não por capítulo por capítulo, mas nós vamos trabalhar por grandes blocos que compreendem uma ideia. Então nós vamos trabalhar seguindo as cenas aí. Hoje, capítulo de número 2 do segundo livro de Samuel, nós vamos abordá-la aí até o capítulo 5, verso 5. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 2, iremos fazer a leitura do capítulo de número 2, mas iremos pensar até o capítulo 5, verso 5. Nesse primeiro momento, veremos do versículo 1 ao versículo 11. Assim diz a palavra de Deus. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi que os homens de Jabes Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós por esta humanidade para com o vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos, e sedes valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Até o verso 11. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre os Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos somente. A casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Deus, mais uma vez em tua presença, clamamos ao Senhor pela iluminação do seu Santo Espírito, para que nos conduza, Deus, nessa palavra, que gere em nós transformação. Possamos, ó Pai, mais uma vez, Deus, sermos moldados pelas tuas mãos e nos tornarmos mais parecidos com Cristo, para cumprir assim a tua vontade, o teu querer, para glorificar o teu santo nome. Te peço, Deus, assim, em nome de Jesus. Amém. Você já olhou para 2 coisas que teoricamente teriam que fazer funções semelhantes e começou a comparar? Exemplo, você já perguntou assim: quem foi melhor,
Pelé ou Maradona? Quem foi melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Flamengo ou Fluminense? Atlético Mineiro ou Cruzeiro? Perguntas como essas, elas tomam nossa mente, nosso imaginário. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a tendência é continuarmos fazendo essas perguntas. Por exemplo, quem é melhor, os filhos de Deus ou os filhos dos homens? Quem é melhor, os filhos da obediência ou os filhos da desobediência? Quem é melhor, Isaac ou Ismael? Quem é melhor, Jacó ou Esaú? Quem é melhor, Davi ou Saul? O texto que nós acabamos de ler agora, ele continua mostrando essa tensão em comparação. Os livros de 1 Samuel e 2 Samuel, eles querem trazer a visualização e os conceitos do reino de Deus sobre o seu povo. Reino esse que é desde sempre, mas essa manifestação visual, essa manifestação pedagógica, ela inicia aqui no 1º e 2º livro de Samuel. É aqui que Deus começa a levantar homens, segundo o coração dos homens, segundo o coração de Deus. E essa comparação entre o reinado de Saul e o reinado de Davi perpassa aqui muitas e muitas páginas destes livros. Hoje nós vamos olhar e pensar que depois de muito tempo, Deus ele cumpre com as suas promessas, colocando o seu ungido para governar o seu povo. Nós vamos pensar hoje que o Deus da providência, ele levanta o seu ungido para reinar sobre o seu povo. Nós vamos perceber esse título em 3 momentos. E nós vamos, a partir desses momentos, vermos características desse reino que Deus levanta do seu ungido governar. Nós vamos pensar aqui no capítulo 2, do verso 1 até o verso 11, que esse reinado que Deus levanta o seu ungido para reinar é um reino de fidelidade. Do verso 12 até o final do capítulo 4, nós vamos ver que esse reino, ele é um reino de justiça. E nos versículos de 1 a 5, do capítulo 5, nós vamos ver que esse reino, ele é um reino de amor, reino de fidelidade, reino de justiça, reino de amor. O texto começa aqui no capítulo 2, no verso 1, dizendo assim: depois disto o quê? Depois disto, narrado lá no capítulo de número 1, 2 Samuel, quando narra a queda de Saul, quando narra a derrota prometida pelo próprio Deus, onde Saul ali, sob uma emboscada, vendo-se ele apertado, ele solicita ali o seu companheiro que tirasse a vida dele. O seu companheiro de guerra, temendo fazer isso contra o ungido de Deus, se nega, e Davi se lança sobre a própria espada. Saul lança-se ali sobre a própria espada, cometendo suicídio ali. E então essa notícia ela chega até Davi, que naquele momento estava fugindo, das ameaças de morte de Saul. E essa notícia encontra a Davi ali por meio de uma malequita, que, para querer ganhar crédito com Davi, disse que foi ele mesmo que matou Saul e trouxe então sua coroa e tudo. Davi, depois de muito se lamentar e prantear, porque esse rei que tipifica Cristo, esse rei que tem atitudes que são
semelhantes a de Cristo, algumas atitudes delas são semelhantes a Cristo, por isso que ele é considerado um tipo de Cristo. Ele não se alegra com a morte de Saul, ele é levado a um grande pranto e ele então ficou muito angustiado com isso. E logo depois ele então executa juízo sobre esse amalequita e tira a vida dele, derramando o sangue dele ali. Nesse capítulo de número 2, nós aprendemos algo muito especial sobre esse reino de justiça do ungido de Deus. Desse reino de fidelidade do reino de Deus. Esse reino de fidelidade, ele passa por uma obediência ao Senhor. Nós estamos acompanhando aqui e pensando que o reinado de Davi, ele foi levantado como ungido, como escolhido de Deus, mas para reinar com um reinado vassalo, né? Ele é ali submisso ao sucerano dos suceranos, que é o Senhor, né? Que é o Rei dos Reis. Então Davi, ele foi chamado, ele tem essa consciência de governar sobre a orientação do nosso Deus. Então nós vemos aqui que uma das características aqui desse reino de fidelidade é o que segue aqui no verso de número 1, é quando Davi, a primeira atitude dele aqui é consultar o Senhor. Ele já tinha a promessa que ele iria assumir o trono, possivelmente ele só aguardava mesmo a morte de Saul. Teve várias oportunidades dele mesmo tirar a vida de Saul, poupou a vida de Saul. Ele sabia que após a queda de Saul ele iria ser levantado, mas Davi aqui, ele de fato entra dentro desse conceito do reino da fidelidade. Ele se mostra fiel a Deus, e essa fidelidade passa por consultar ao Senhor para onde ele iria, se ele tinha que ir, para qual cidade, para qual local. Ele se submete aqui ao reino do Rei dos Reis. E é interessante porque ao tempo todo nós vamos fazendo esse paralelo, né? A gente vai fazendo esse paralelo entre Davi e Saul, e nós vamos percebendo que esses contrastes, eles se tornam evidentes aqui a cada página desse livro. Por exemplo, Davi, para ele mostrar essa submissão de consultar o Senhor, ele expressou ali uma virtude chamada paciência. Posso ter uns pezinhos abatendo assim, né? Vai continuar, não? Nós vivemos um tempo de paciência. Nós vivemos em tempo que nós não queremos esperar nada. Nós buscamos os lanches rápidos, nós ouvimos áudios acelerados, nós somos tomados por enfermidades emocionais, psicológicas. Nós vivemos esse tempo da impaciência, de não querer esperar. E esse reino da fidelidade, ele, para ser atendido aqui a uma das suas ordens, né, que é a fidelidade ao Senhor e que é esperar no Senhor, ele passa por essa virtude da paciência. E aqui está um homem que, a essa altura aqui, já está aguardando a concretização desse momento, já há talvez 15 anos, já aguardando esse momento aqui, quando ele começar a reinar sobre todo Israel, já vai ter passado aí 22 anos. Então, ele está exercendo aqui uma paciência, mostra-se fiel ao Senhor, consulta ao Senhor, mostrando que ele é um homem paciente. Quando nós vamos olhar ali a vida de Saul, nós vamos perceber que a vida de Saul já refletia a impaciência, e é a impaciência que toma os nossos dias de hoje. Se a gente for olhar lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 8, nós vamos perceber que Samuel, ele dá uma determinação da parte de Deus muito firme e muito clara para Saul. Samuel disse: olha, somente eu irei oferecer o holocausto ao Senhor, e te irei direcionar para onde você ir, os passos a ser dados. Mas
quando nós olhamos no capítulo de número 13, nós vemos que Saul, ao sair para uma guerra, e ao se ver ali apertado, ele toma e quebra esse princípio, depois de ter esperado 7 dias, que Samuel disse: em 7 dias estarei com você. Ele espera os 7 dias contados, irmãos. Acho que quando está ali à meia-noite daquele dia, ele já se precipita, vai lá e desobedece ao Senhor, e ele oferece o holocausto. A narrativa lá no capítulo 13 diz que ele, terminando o holocausto, chega Samuel. E é interessante que ele começa a buscar desculpas, né? Ele diz para Samuel, pergunta: o que você fez, Saul? Ele fala: você estava demorando, e aí eu me vi apertado, e aí eu não tinha saída, e aí eu desobedeci ao Senhor. E aí eu mostrei rebeldia contra esse reino da fidelidade. Como é que você se comporta em situações assim? Nós vivemos em situações de aperto constantemente. Constantemente nós nos colocamos numa posição assim que parece: eu estou sem saída. Muitas vezes nós entramos em situações que nós às vezes expressamos, ou só no subconsciente fica assim: eu não sei o que fazer. Já aconteceu com você assim? Eu estou nessa situação de aperto e não sei nem o que fazer. Ou às vezes você entra numa situação e você fica: eu acho que eu sei o que fazer, mas estou em dúvida. Já ficou em dúvida diante dos apertos? Você já temeu situação na sua vida, encruzilhadas, situações, cenas, desastres, e você ficou muito temeroso a ponto de perder as suas forças? Essas 3 cenas, meus irmãos, nós encontramos resposta na palavra de Deus. O próprio Davi, quando nós olhamos aqui a narrativa em 1 Samuel, nós vamos perceber que esse rei aqui ungido, esse rei escolhido por Deus, esse rei segundo o coração de Deus, que está aqui nessa cena agora, cumprindo as exigências do reino da fidelidade. Lá no capítulo de número 23, o primeiro livro de Samuel, do verso 1 a 4, mostra ele consultando ao Senhor para ir numa guerra, fazendo totalmente diferente do que Saul fez. E é interessante que quando ele consulta o Senhor, e ele recebe a resposta do Senhor, e ele diz para o povo: nós vamos. O povo fala: você tem certeza, Davi? Ele: não tem certeza. Ele volta lá de novo, e ele pergunta ao Senhor novamente. O Senhor responde de novo, e ele vai. Irmãos, se você está numa situação aonde você acha que sabe o que fazer, mas está em dúvida, a resposta é simples e direta: consulte ao Senhor, submeta-se ao Senhor, haja com fidelidade a esse Deus soberano. Mas às vezes você pode me dizer assim: mas pastor, eu já não tenho nem mais forças para fazer isso. Davi experimentou isso lá no capítulo de número 30 do primeiro livro de Samuel, quando ele chegou e viu que os amalequitas deram como um ímpeto contra a sua casa. Ele e os seus valentes choraram até não ter mais forças para chorar. O que ele fez com isso? Consultou o Senhor, submeteu ao Senhor, usou de fidelidade ao Senhor. E é interessante que, para ele fazer isso, o próprio Deus renovou as suas forças. Querido, nós estamos diante de um Deus que é Ele que age, é Ele que faz. Em um outro texto nós vemos lá a história do rei Josafá, lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo número 20, no verso 3, no verso 12. Josafá, sabendo da notícia que os exércitos adversários cercavam ali a cidade, ele confessou não saber nem o que fazer. Ele se mostrou que estava com medo. Ele abriu o coração. Mas o que ele fez com medo e com a incapacidade, ao reconhecer que não sabia o que fazer? Buscou ao Senhor. Não sabe o que fazer? Está com medo? Já não tem nem mais força? Está em dúvida?
Busque o Senhor. Busque o Senhor e corresponda a esse reino da fidelidade. Em todos esses casos, irmãos, o Senhor ouviu o clamor do seu servo. E Deus não mudou, Ele continua com os ouvidos inclinados à oração feita neste lugar. Que lugar é esse? Lugar aonde há a presença de Deus. Lugar esse é onde o povo de Deus está reunido. Lugar aquele, no seu quarto secreto. O Senhor inclina os ouvidos e Ele é socorro bem presente nesse tempo da angústia. Vamos consultar o Senhor, irmãos, e atender esse preceito do reino da fidelidade ao Senhor. Mas esse reino da fidelidade muitas vezes parece ficar tão teórico, tão longe de nós, porque pode surgir uma pergunta assim: mas como que eu faço isso? Porque em todas essas narrativas, esses homens clamavam ao Senhor e eles ouviam audivelmente a voz do Senhor. Eu posso fazer isso nesses dias de hoje? E a resposta, irmãos, está lá no primeiro capítulo de Hebreus, quando diz que outrora Deus se revelou de várias maneiras por meio dos profetas, mas hoje Ele se revela pelo Filho. Essa é a palavra encarnada, o verbo encarnado está revelado aonde? Nas Escrituras Sagradas. Por isso que Paulo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, ele fala que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de quê? Que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Precisamos, irmãos, buscar ao Senhor, buscar a vontade de Deus por meio das Escrituras, auxiliados totalmente pela ação do Espírito Santo, que lá em João capítulo 14, verso 26 diz que Ele nos ensinará essa palavra e nos fará lembrar nesse tempo da angústia. Busquemos ao Senhor, irmãos, enquanto podemos achar. A resposta está somente no Senhor. Vamos submeter a esse reino de fidelidade ao Senhor. Mas essa espera, irmãos, também que Davi ele expressa aqui nesse reino da fidelidade, ela é uma espera que é uma espera ativa, não é uma espera passiva. Você já ouviu muitas vezes alguém falar assim: espera no Senhor, meu irmão, espera no Senhor, minha irmã. E aí você pensa: o mundo está caindo em minha volta, eu vou cruzar o braço, eu vou ficar aqui sentado, olhando a coisa acontecer. E não é o que a Bíblia fala sobre essa espera. Essa espera ela tem que ser uma espera ativa. E quando nós olhamos esse personagem de Davi, que nesse momento está cumprindo os requisitos desse reino da fidelidade, ele demonstrou isso, ele demonstrou uma espera ativa. Enquanto ele esperava esses 15 anos, Davi produziu muito, produziu em nome do Senhor. Lá em 1 Samuel capítulo 23, do verso 1 a 5, ele libertou o povo de Keila e fez boas coisas para o povo de Judá, registrado lá no 1 Samuel capítulo 30, verso 26 a 31. E outra coisa que Davi, das várias coisas que ele fez nesse tempo, foi produzir salmos, foi produzir louvores ao Senhor. E fica um desafio para nós: enquanto esperamos o milagre vir, o que fazemos? Vamos fazer a boa obra do Senhor, com gratidão, entoando salmos, louvores, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo a sua graça, reconhecendo a sua fidelidade, reconhecendo e o adorando em todo o tempo. Esta é uma marca daqueles que atendem o requisito desse reino da fidelidade: confiar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias desafiam os nossos olhos. Esse é o desafio, irmãos. Mas pela graça de Deus, Ele vai nos dando essa oportunidade de avançarmos assim. E uma última reflexão aqui sobre esse reino é que esse reino, meus irmãos, da fidelidade, e uma das expressões nossas tem que ser espera, nós precisamos tirar também de mente que tem algum tipo de espera
que nós não devemos exercer no reino da fidelidade. E essa espera, ela torna-se pecaminosa. Por exemplo, Tiago, no capítulo de número 4, verso 17 da sua carta, ele diz que se nós sabemos o que deve ser feito, não fazemos, nisto nós estamos pecando. Sabe qual é o problema dos nossos dias? É esse problema eu preciso de uma resposta rápida, fast food. Eu preciso de uma resposta rápida. Senhor, eu quero acelerar em 2x a resposta de Deus. E não quero ir para as Escrituras, não quero buscar os princípios que a Escritura me fornece. Mas está lá registrado. E quando nós sabemos que está registrado lá e não fazemos, e tentamos o Senhor cruzando o nosso braço, deixando a vida nos levar, aí, meus irmãos, nós estamos pecando. Esse tipo de espera é uma espera pecaminosa. E tem outras coisas também que nós não devemos esperar, e aí de fato tem que ser assim, ó. Uma das coisas, liberar perdão. As Escrituras lá em Efésios capítulo 4, verso 26, fala para nós não deixarmos o sol se pôr sobre a ira. Devemos ter, rápido, devemos buscar essa reconciliação. Uma outra coisa, meu irmão, é que se você ainda não está inserido nesse reino de Deus, se você ainda não está expressando fidelidade a esse reino da fidelidade, você precisa correr. O autor aos Hebreus, no capítulo 3, verso 12 e 13, ele fala assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então é esse tipo de espera que devemos rejeitar. Se a palavra do Senhor está te chamando nesta manhã aí já para você ser transportado para esse reino da fidelidade, irmão, apressa-te, não dá para esperar. Essa espera traz endurecimento do coração. Mas, meus queridos, quando nós vemos isso, essa expressão de fidelidade ao reino da fidelidade, em contrapartida, nós vemos ali a casa de Saul, que é essa oposição ao reino do ungido de Deus, ela mostra características distintas dessa fidelidade. Nós percebemos no verso 8, Abner, que é o capitão do exército, ele toma Isbosete, filho de Saul, e ele o faz passar no Manaim. Interessante que quando nós vemos Davi sendo rei sobre Judá somente, lembra que o povo de Israel era por tribos, não tinha aquela separação nem da reino do norte, reino do sul, mas viviam em tribos. Então Davi, ele chega aqui na tribo de Judá e ele começa a reinar em Judá, mostrando esse aspecto também do reino progressivo, que vai avançando. E lá em Judá ele é declarado rei em Hebrom. Hebrom é uma cidade montanhosa, uma cidade que fica no alto, fica visível. E é interessante que agora, lá na casa de Saul, o Abner, que é o general, o capitão do exército de Saul, ele toma Isbosete, que é um dos filhos de Saul, e ele unge ele rei lá em Manaim, que é um vale, lugar escondido. Faz isso nas escuras. Mostra essa infidelidade, sem orientação do Senhor, sem uma promessa do Senhor, sem uma direção do Senhor. Abner toma a partida aqui da decisão e ele faz isso nas escuras. Uma característica de alguém que está em rebelião contra o reino de Deus é tentar esconder. Essa é uma característica clara. Ele começa a se esconder, e aí o pastor falando, achei muito interessante, porque diz ele que, observando o comportamento dos membros da igreja dele, o irmão está novo na fé, está jubiloso, ele senta nos primeiros bancos. E aí, na medida que ele vai tendo seus tropeços, ele fala, ele vai descendo, até ficar perto da porta. Aí um dia ele fica no culto fora ali o tempo todo. Aí depois no próximo ele já não volta mais.
Ele vai escondendo, se afastando. Não estou dizendo, irmão, se a posição do banco aqui vai revelar a sua condição espiritual. Mas eu achei interessante essa metáfora do pastor, porque eu não quero pegar ela e aplicar ela aqui com a posição do banco, mas eu quero aplicar aqui com a questão da progressividade do esfriamento, da progressividade do afastamento de Deus, da progressividade da rebeldia com relação ao reino. E quem está rebelde contra o reino de Deus, a tendência é ele se esconder, se afastar da comunhão, se afastar de tudo aquilo que arremete o reino de Deus. A igreja é essa expressão, né, do reino de Deus. Então a tendência é esse afastamento. Então um bom motivo para você fazer o diagnóstico aí de como está as suas decisões, como está a sua interação com o corpo do Senhor visível aqui, como que está a sua integração, porque isso revela o quanto você está junto, próximo, integrado no reino, ou afastado e rebeldia do reino de Deus. Mas Abner, meus irmãos, ele não só faz isso às escondidas aqui, mas ele escolhe ali Isbosete e começa ele tomar a frente do reinado. Ele talvez escolheu um filho fraco de Saul ali para ele ter a relevância nesse reinado. E nós vamos ver isso a partir agora do próximo movimento aqui, da próxima característica desse reino do ungido de Deus, que é o reino de justiça. Veja só, esse Abner aqui, que é o comandante, o capitão aqui do exército de Saul, depois de ele ter ungido aqui um dos filhos de Saul para se tornar rei sobre o restante de Israel, ele mostra uma liderança muito forte, muito marcante aqui. E o texto, a narrativa dá a entender que é ele que estava tomando à frente as iniciativas das coisas aqui. E é interessante porque isso revela o desejo de Abner de poder, o desejo de destaque, o desejo de querer aparecer, de enganjar no reino que lhe dê evidência. E ele faz uma coisa aqui que talvez é incomum para nós aqui nos nossos dias, mas está revelado aqui a partir do verso de número 18. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Azael era ligeiro de pés como gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou a Abner para trás e perguntou: és tu Azael? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: desvia-te de trás de mim, porque hei eu de ferir-te e dar contigo em terra, e como me avistaria o rosto com Joabe teu irmão. Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu o abdômen com a extremidade inferior da lança que lhe saiu por detrás. Esse assassinato aqui, ele acontece a partir de uma brincadeira, a partir de um entretenimento proposto aqui para o Abner e aceito por Joabe. A partir do verso 12, diz que eles chegam e encontram ali o exército ali da casa de Davi com o exército da casa de Saul, e eles se propõem ali: vamos fazer uma brincadeirinha. Sabe qual é a brincadeirinha? Vamos pegar 12 homens nossos, 12 homens de vocês, vamos colocar frente a frente aqui e vamos lançar a espada, vamos fazer um teste aqui. E sabe o que acontece, irmãos? 12 de um lado, 12 do outro, os 24 caíram mortos. Essa brincadeirinha. E é interessante porque a expressão usada aqui para esse desafio dá exatamente essa ideia de entretenimento,
dá essa ideia de brincadeira. Veja só, o verso de número 13: saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi, e se encontraram uns com os outros perto de açude de Gideão. Pararam estes do lado de cá do açude, e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: levanta-se os moços e batam-se. Essa palavra batam-se aqui, a raiz dela, ela tem uma referência com a palavra Isaac, lembra? Isaac foi posto o nome de Isaac porque a Sara riu-se, né? E isso aqui traz uma conotação muito séria, porque atrás daquele desafio do entretenimento, atrás daquele desafio da brincadeirinha, Abner estava com astúcia. Abner, de fato, ele queria mostrar nesse simbolismo 12 tribos, quem é a verdadeira tribo? Quem é o verdadeiro filho? Isaac ou Ismael? Quem é a verdadeira tribo? Quem é o verdadeiro rei? Davi ou Isbosete? Isso, irmãos, também confronta o nosso coração. Hoje nós vivemos em dias do entretenimento. Nós vivemos em dias hoje que, por exemplo, quando em vez de nós esperarmos, nós queremos esperar e entretém a nossa mente. E essa tem sido uma arma de Satanás, que vai direto, dados inflamados na nossa mente, irmãos, que abriga no coração e leva-nos a tomar atitudes ridículas, idiotas, desastrosas como essa. Essa foi a insinuação de Abner, essa é a insinuação de Satanás nos nossos dias. Nos entreter, para que atrás desse entretenimento esteja uma mensagem para nos levar direto para a destruição. Precisamos ficar atentos, irmãos, nós chamados para sermos súditos desse reino da justiça, precisamos ficar atentos à estratégia de Satanás para nos atingir justamente naquilo que nós estamos mais desprevenidos. Essa foi a ideia de Abner aqui. Meus queridos, essa brincadeirinha, depois desse assassinato, isso desembocou numa guerra sangrenta, onde dos homens da casa de Davi morreram 20, da casa de Saul morreram 360 homens. Ao todo, 380 vidas derramadas, partindo de uma brincadeirinha, partindo de um entretenimento, partindo de um flerte com aquilo que nós consideramos assim, mas isso não tem nada a ver, isso é só uma brincadeira, né? Que mal tem, né? A gente brincar. Que mal tem brincar eu com a espada, você com a espada. Que mal tem brincar com aquilo que é nocivo à nossa vida. Essa é uma resposta que nós precisamos dar, meus irmãos, a todo momento que nós flertamos com o mal, flertamos com a tentação, mascarando ela como se fosse uma brincadeirinha. E aí, o que discorre daqui? Azael, que Abner matou, irmão de Joabe. Joabe, capitão do exército de Davi. Abner, capitão do exército da casa de Saul. Joabe, então, ficou ali perseguindo, né? Durante aquele dia, Abner não conseguiu. Joabe tentou pegar Abner naquele mesmo momento, não conseguiu, e aí chegou um dado momento que Abner meio que levantou a bandeira branca e disse: você está perseguindo, nós somos irmãos, nós somos da mesma casa, e isso não é justo, né? Falta justiça. E Joabe, ele caiu sim, ele chama o seu exército e retoma. E essa guerra, irmãos, que estava acontecendo ali, era a guerra no meio do povo de Deus. A diferença ali era as tribos, mas era o mesmo povo. E de onde que vem as guerras que há entre nós, hein? Essa pergunta foi respondida, né? Senão desse desejo maligno que há no nosso coração, dessas intenções malignas, contaminadas pela queda. E nós vivemos um cenário hoje como igreja também, nós vivemos um cenário hoje como família,
Nós vemos no cenário hoje como amigos, também de guerras internas que volta e meia acontecem, rachas terríveis, expressões de injustiça dentro do reino da justiça, expressões de vingança, expressões de tentativa de se autopromover. E de onde que procede isso, irmãos? A não ser da queda, a não ser daquela expressão da rebeldia que se deu lá no capítulo 3 de Gênesis, em que muitas das vezes nós temos copiado esse comportamento. Abner, ele tenta inserir nesse reino da justiça uma política suja. Ele tenta assumir o poder. Ele tenta aqui, com as suas forças, se colocar em evidência. Joabe agora é levado pela vingança. Isso não pode acontecer comigo. Eu não posso levar esse desaforo para minha casa. E Joabe, aquele sentimento dele que levou ele mais tarde ele assassinar Abner, ele faz isso numa emboscada e ele faz isso na covardia. Lá em Deuteronômio capítulo 17, verso 17, Números, lá no livro de Números, ele traz essa legislação com relação a vingança, né, do parente, nessa legislação, né, de Israel, e mostrava isso. Só que da forma que Abner, da forma que Joabe mata Abner depois, não se enquadra nessa lei, não estava aportado por essa lei. Ele estava em rebeldia, ele estava em injustiça, e ele não correspondia a esse reino da justiça. E quando nós olhamos para isso tudo acontecendo, nós vamos perceber um comportamento estranho de Davi. Esse comportamento de Davi não tipifica Cristo. Davi não sabia o que estava acontecendo dentro do seu reinado. Davi estava ali despercebido, até que chega a notícia ali da tragédia, tudo, das mortes. Davi levanta o lamento, Davi faz a política ali. E nesse intervalo, irmãos, Abner ele volta, né, para Isbosete, e ele é acusado por Isbosete de tomar ali uma concubina de Saul, e ele fica muito irado com Isbosete, e ele ameaça, né? Então, você está no reinado aí por conta da minha pessoa, por conta da minha ação e tudo, e ele ameaça passar de lado, ele ameaça agora usar de traição com Isbosete, se aliando a Davi. Essa busca ali de Abner é o tempo todo essa articulação, essa política, essa tentativa de tomar o reino de forma política. E então ele abre aí essa comunicação com Davi. Davi então ele convida, né, Abner para estar com ele, eles interagem ali, e Davi então promete uma segurança a Abner, para Abner sair dali seguro. Porém Joabe toma conhecimento, Joabe está numa guerra, Joabe chega, toma conhecimento disso, Davi deixou ele sair impune, ele vai atrás, e na covardia ele mata ali Abner, e ele cumpre ali a sua vingança. E aí o rei Davi, que já tinha punido antes derramamento de sangue assim, de forma desleal, ele não faz isso com Joabe. O Joabe, ele lança maldições sobre a vida de Joabe. E essas maldições, elas são maldições pesadíssimas. Quando nós olhamos aqui no capítulo de número 3,
partir do verso 33, diz assim: e o rei, pranteando a Abner, disse: teria de morrer Abner, como se fora um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caíste como que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. E então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão. E aí Davi ele cai aqui nas graças, né, do povo, por ele fazer esse meio de campo aqui, tentar apaziguar aqui essa questão. Mas ele também lança aqui palavras de maldição sobre a casa de Joabe. E é interessante que, quando nós vemos esse comportamento desse rei, que ele deveria expressar aqui ao Messias verdadeiro, nesse ponto aqui ele não faz justiça contra Joabe, mas ele profere palavras de maldição. No verso 29, do capítulo 3, ele fala assim: caia este sangue sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abissai mataram Abinai por ter morto seu irmão Azael na peleja de Gibeão. Então, nesse ponto agora, Davi, em vez de ele expressar a justiça desse reino contra Joabe, ele profere maldição sobre ele. Guarda isso, irmãos, nós vamos retornar no final. Porque Davi, depois ele começa a tomar meios para evidenciar que ele não tinha culpa nessas mortes que aconteceram. E de fato não tinha. De fato não foi mandado por Davi. De fato Davi não estava ali no meio. Em todos os procedimentos que ele faz, quando ele faz um cortejo, quando ele chama o povo para prantear, quando ele, toda forma ali, ele mostrando ali compaixão com o que aconteceu, ele consegue provar a sua inocência. E o povo entende e aceita ali a sua defesa. Davi mostra justiça no meio de todo esse derramamento de sangue. Ele mostra-se inocente, mas deixou aqui de executar um ato de justiça contra a vida de Joabe. O texto segue, irmãos, e nós vemos que depois disso aqui, dessa repercussão, agora Isbosete é morto também. E após a morte de Isbosete, aí o caminho se abre mesmo para a expansão do reinado do ungido de Deus. E essa expansão do reinado, ela se conclui aqui no capítulo de número 5, quando nós vemos Deus cumprindo a promessa do reinado do seu ungido, daquele escolhido segundo o seu coração. Verso de 1 a 5 diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém
reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Então aqui, terceiro e último ponto aqui que nós pensarmos nessa característica do reino, nós vamos ver que esse reino é um reino de amor. E olha só, e aqui agora volta, né, esses paralelos, né, entre Davi e o Senhor Jesus. Mostra aqui que Davi começou a reinar sobre Judá com 30 anos, semelhante ao início do ministério público de Jesus, né, 30 anos. E nós vemos que esse reinado dele é um reinado que foi atraindo pessoas progressivamente. Primeiro Judá, e agora vai chegando a ele as outras tribos. O Senhor Jesus fez isso também, quando ele entra, inaugura o reino aqui, o reino da redenção, e ele começa a chamar aqui alguns discípulos para andar próximo a ele, e isso vai progredindo, vai aumentando o número daqueles adeptos ao reino, aqueles súditos ao reino do Senhor. Mas esse capítulo 5 aqui, meus irmãos, ele revela algo importante aqui sobre esse reino de amor. Ele revela, por exemplo, que esse reino de Deus, ele já estava anunciado. É um reino que nós temos várias profecias nas Escrituras falando desse reino. O profeta Isaías fala isso lá no capítulo 7, no capítulo 11, no capítulo 9. Nós temos tantas outras demonstrações desse reino que viria pela descendência de Davi. E nós vemos aqui o próprio povo que estava em oposição ao reinado de Davi, reconhecendo que sabia disso, reconhecendo que sabia das promessas, reconhecendo que sabia das profecias. E isso revela, irmãos, de fato que esse reino que nós trabalhamos aí nas quintas de janeiro, é de fato comprovado aqui nas Escrituras, porque esse reino paralelo, esse reino fora do reino de Deus, é uma demonstração da deslealdade, da oposição ao reinado do Senhor. Deus, Ele reina sobre todas as coisas, sempre reinou. O que manifesta outros reinos, como o de Saul e tantos outros, é essa posição de rebeldia, de deslealdade a esse reino. E essa rebeldia, muitas vezes, ela é feita de forma consciente, ela é feita de forma direta, ela é feita de forma sabedor daquilo que foi escrito. Nós percebemos isso quando eles levantam aqui uma profecia que Samuel tinha dado lá para Saul, que Davi seria esse rei que iria apacentar esse povo. Mais uma vez mostrando esse paralelo. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, quando Saul ali fez o holocausto, ele estava em apuros e ele viu o povo dispersando. E nós vemos aqui agora, quando Davi assume esse reinado, ele sendo chamado de pastor, nós vemos o povo se aglomerando, se juntando em comunhão aqui. Nós vemos o povo aqui, agora todas as tribos unindo, mostrando aqui a comunhão que esse reino de amor ele expressa. E aí Davi mostra, olha, esse Davi, ele não é só o rei, mas ele é também pastor, é aquele que vai pastorear, cuidar com amor dessas ovelhas. E esta é uma expressão muito forte aqui nesse reinado de Davi. Uma outra questão aqui que mostra é que esse amor, ele é um amor pactual. Nós vemos aqui só nesses 5 versículos a palavra Senhor, aqui 2 vezes, né, mostrando que esse reino é firmado no Senhor, que é o Yahvé, né, que é o Deus pactual, é o Deus da aliança, que é aquele que promete e cumpre com suas promessas, é aquele que não falha e que mostra um amor infalível e pactual para com o seu povo. É um reinado prometido agora aqui, é um reinado que manifesta esse amor ligado à comunhão. Agora eles aqui, todas as tribos vieram a Davi, né, dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Esse amor que une, esse amor que comunga, esse amor que atrai, esse amor pactual, a expressão aqui do Senhor, esse amor incondicional, esse amor que perdoa,
esse amor que traz para perto, e esse amor expressado aqui como governado por um pastor que cuida, que orienta, por um pastor que de fato carrega no colo quando precisa. Mas, meus irmãos, olhando esses três aspectos do reino e voltando à comparação, qual reino é melhor? O reino de Davi ou o reino de Saul? Quem é melhor? Davi ou Saul? Quem é o melhor rei? Nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós temos esta resposta aí. Veja o que diz lá no primeiro livro de Samuel. Capítulo 15, verso 28. Então Samuel lhe disse, Samuel falando com Saul: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Essa resposta a gente consegue chegar aqui biblicamente. Quem é melhor? Davi ou Saul? E as Escrituras diz que Davi é um rei melhor. Mas, queridos, quando nós voltamos agora a essas páginas, só aqui nesse bloco de meditação, nós vamos percebendo que lá no reino da fidelidade, nós percebemos que, em um certo aspecto, Davi atendeu a fidelidade desse reino. Mas nós percebemos também que Davi, num certo momento, ele usou uma política ali, por exemplo, os casamentos múltiplos, quebrando lá as ordens de Deuteronômio 17:17. O rei não pode ter mais de uma mulher. E esse movimento de Davi de casar com várias mulheres era tudo estratégico, era uma mulher de cada região para conseguir ali esse contato. Então, esse reino da fidelidade que Davi expressou, que ele não conseguiu atingir, ele não conseguiu ser fiel a ele de forma plena. Quando nós olhamos na expressão lá no reino da justiça, nós vimos que Davi foi inocente do sangue derramado. Mas nós vimos que Davi titubeou em exercer a justiça. Em vez de exercer justiça contra Joabe, ele exerceu uma maldição contra Joabe. Quando nós olhamos no reino de amor, nós vamos perceber que no reino de amor que está reunido só os de sangue de Israel. E o resto do povo? Agora presta atenção, se nós olharmos para essa narrativa e percebemos assim, eu quero entrar, eu quero expressar, e eu quero ser súdito em cada expressão desse reino, o reino da fidelidade, o reino da justiça, o reino de amor. E aí nós entramos, irmãos, nesse reino da fidelidade, infiéis do jeito que nós somos, nós vamos precisar de algum representante. E nós vamos olhar, quem sabe o melhor rei que é Davi, ser o nosso representante, um homem, e nós vamos perceber que esse homem não foi tão fiel assim. E se eu tiver a expressão do reino da justiça, e eu vou olhar para mim e vou ver que a Bíblia diz que a minha justiça é como um trapo de imundícia, e que muitas vezes eu vou fazer assim como o rei fez, exercer mal a minha justiça, exercer mal. Mas eu quero entrar no reino de amor. Mas se eu lembrar que muitas vezes eu faço acepção de pessoas, que eu não consigo amar as pessoas por serem elas imagem e semelhança de Deus,
Eu amo porque elas são iguais a mim, porque elas pensam iguais a mim. E aí eu entro em desespero, porque eu falo, eu não vou encaixar em nenhum movimento desse reino. E aí eu vou me lembrar que eu preciso desesperadamente de ajuda. Eu vou precisar de alguém intermediar isso. Eu vou precisar de alguém me levar para esse reino e garantir, sei lá, pagar alguma coisa para que eu faça parte desse reino, porque eu sei que é esse reino, que é o desdobramento desse reino, que eleva para o reino celestial, aonde eu quero estar naquele dia. Mas graças a Deus, irmãos, que a palavra de Deus diz que tem um Davi melhor. Graças a Deus que a palavra do Senhor nos dá uma esperança, mostrando, meus irmãos, que tem um Davi melhor. Assim, meus irmãos, como a palavra do Senhor mostra que depois de Moisés viria um para pastorear o povo, e esse foi Josué. Nós vemos, meus irmãos, que depois de Josué veio o pastor dos pastores. Quando nós olhamos, meus irmãos, para esse reino da fidelidade, e não encontramos no rei a expressão da fidelidade, nós olhamos para aquele Davi melhor, prometido lá em Isaías 11, em Isaías 9, em Isaías 7, que da raiz de Davi, da descendência de Davi, chegaria por uma virgem e expressaria uma fidelidade total e fidelidade até a morte. E que essa fidelidade dele iria atribuir benefícios para a minha vida, me dá esperança. Quando eu olho para o reino da justiça, meus irmãos, e eu vejo a promessa lá do anjo a Maria, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 31 a 33, diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ultrapassará os 40 anos, durará para o resto da eternidade. Quando eu olho, irmãos, para essa promessa, e eu vejo que esse Senhor, Ele demonstrou justiça total enquanto esteve aqui, pisou nessa terra sem pecar, foi morto em morte de cruz, inocentemente, comprovado até por aqueles que o julgaram. Pilatos lavou as mãos porque não viu crime nenhum nele, dentre outros, olhava e via inocência. Sabe o que revela, irmãos, isso? Isso revela que esse Davi melhor, ao invés de ele vir aqui e não atender à justiça de Deus, pelo contrário, ele atendeu à justiça de Deus, mas ele não amaldiçoou os seus súditos, não, ele, pelo contrário, Gálatas capítulo 3, verso 13, 14, diz assim: porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Esse Davi melhor, irmãos, em vez de lançar maldição sobre nós, ele torna-se maldição por nós. Ele toma sobre ele toda a nossa injustiça, e o justo morre pelos injustos. E a sua morte, irmãos, e a ressurreição, e dá a ele poder de atribuir sobre nós a sua
justiça. E agora nosso passaporte para transitar nesse reino está livre. Porque o reto juiz olha para nós assim e vê a justiça desse Davi menor. Vê a justiça desse ungido perfeito de Deus. Desse que veio, meus irmãos, para solucionar o nosso problema e a nossa dívida. Para esse, meus irmãos, que atende também perfeitamente a dimensão desse reino de amor. Porque ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam e confessaram ele como Senhor foram salvos, irmãos, sem acepção. É aquele que lá em Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 3, diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se esse Davi perfeito aqui conseguiu atrair para ele o povo ali da sua descendência, do seu sangue, da sua família, esse Davi melhor foi lá no império das trevas, lá onde estavam os perdidos, lá onde estavam os condenados, lá onde estavam os desesperançosos, e resgatou com mão forte, depois no reino de amor. Meus queridos, o mediador fez isso. Cristo fez isso. E Ele continua a fazer nos dias de hoje. E o que cabe a nós nesse momento? Qual é a resposta que nós damos a essa verdade? Desse evangelho que nos constrange, desse evangelho que domingo após domingo pregado aqui mostra a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, mas que ao mesmo tempo expressa o amor de quem cobre aquilo que nós não conseguimos preencher, daquele que faz aquilo que nós não conseguimos fazer, daquele que atinge a perfeição que nós nunca vamos conseguir atender. O que cabe a nós, irmãos? O que cabe a nós, irmãos, é se prostrar diante desse reino. O que cabe a nós, irmãos, é na vida prática exercer esse reinado de fidelidade, esmurrando nosso corpo para ser fiel ao Senhor. Sabe por quê? Porque a fidelidade dele é imutável. Ele é fiel à sua aliança, mesmo diante da nossa infidelidade. Isso é fato. Mas nós devemos expressar vontade, desejo, ações que expressam esse sacrifício por nós. Nós precisamos, irmãos, submeter, buscar, ter paciência no Senhor. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, Ele me atendeu. Nós precisamos consultar o Senhor na sua palavra, nós precisamos estreitar o laço de relacionamento com Ele, nós precisamos, irmãos, confiar no Senhor, nós precisamos quebrar, irmãos, quebrar de fato essa semelhança aos nossos dias da impaciência. Nós precisamos, meus irmãos, de fato, descansar na justiça de Deus e expressar atos de justiça e de bondade ao Senhor, semelhante a nosso Deus. Buscar nele a capacitação para isso, amar a justiça. Diante dos apertos, irmãos, diante das encruzilhadas, não ser levado ao desespero e tornarmos injustos diante dos desafios. Nós precisamos, irmãos, amar mais. E a expressão, irmãos, desse amor a Deus, ela se dá também no amor uns com os outros. E nós podemos amar, porque Ele nos amou primeiro. Esse Rei dos Reis é o próprio amor personificado. Ele nos ama de forma incondicional, para que nós expressamos esse amor uns com os outros, independente da diferença, independente da distância social, da distância cultural. Precisamos, irmãos, expressar esse amor. Tudo isso evidencia onde nós estamos. Será que continuamos fora desse reino?
depois das portas ter escancarado para nós, depois daquele único que é digno de adentrar ao reinado e permanecer lá, e que nos pega pela mão e nos leva, e que nos garante a permanência lá, nós vamos continuar em rebeldia? Coloque-se de pé neste momento, abra seu coração aí e faça uma análise, como que está o seu comportamento com relação ao reino de Deus. Esse reino, meus irmãos, que chegará à sua plenitude na volta de Cristo, já está em andamento, ele já reina nos corações, e a expressão, se você sabe, se você é súdito desse reino ou não, é se você está se submetendo ao reinado desse Davi melhor, esse ungido perfeito, esse mediador, única esperança para nós, única esperança para a nossa falta de fidelidade, única esperança para a nossa falta de justiça, única esperança para a nossa falta de amor. Deus, louvamos e engrandecemos o Teu nome nesta manhã. Te louvamos, Deus, porque ao ser exposto a verdade para nós não precisamos fazer como Saul, ir ao encontro de uma espada e tirar a nossa própria vida. Nós não precisamos ser entregues ao desespero, porque aprove o Senhor, Deus fiel, aquele que prometeu um reinado para o seu ungido e cumpriu, e que reina de geração em geração, e que na progressividade desse reinado o Senhor tem emanado, ó Pai, no nosso coração, tem assumido o trono da nossa vida, tem, ó Deus, nos pegado pela mão e nos enxertado, nos transportado para esse reino do Teu amor. Deus, nós Te exaltamos pela esperança que temos no Senhor, pela esperança que nós temos no mediador perfeito. Agora, Deus, nós abrimos o nosso coração e lhe pedimos, Deus, nos capacite, nos dê força para respondermos ativamente a tamanha graça. Sabedores, ó Deus, que nenhuma ação, nenhuma obra nossa será suficiente para atender, ó Deus, a lei desse reino. Mas nós precisamos amar a sua lei. Nós precisamos amar, ó Deus, obedecer ao Senhor, porque nós não somos mais filhos da desobediência. Nós somos filhos agora queridos de Deus. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, fortaleça a tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra possa ser saltada à nossa mente naquele momento de encruzilhada, naquele momento de desespero, naquele momento que nós nem sabemos o que fazer, naqueles momentos de dúvidas, naquele momento de temor. Deus, no nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor traga à nossa memória essa palavra que gera esperança no nosso coração, e que possamos, ó Deus, de fato, ó Deus, de fato sermos esses súditos, servos desse reino que permanece para todo sempre. E se há alguém, ó Deus, que entrou aqui nesta manhã e que não faz parte desse reino, que se deparou com a pecaminosidade da sua vida e que reconhece que precisa desesperadamente de salvação, que a salvação do Senhor encontre, ó Pai, essa pessoa nessa manhã, e que em nome de Jesus, ó Pai, ela possa tornar-se um conosco, ó Pai, nesse reinado de amor que gera comunhão, de pessoas, ó Pai, das mais diversas formas, mas que se une, ó Pai, num só formato de corpo, de família de Deus, para a glória do Senhor. Ó Deus, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a família de Deus neste lugar, e sobre a família de Deus sobre toda a face da terra, hoje, para todo sempre. Amém.